Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Mulheres Vencedora. Eu quero agradecer, a nossa amiga aí, que é inscrita aqui no nosso canal. Desculpa, agora não me lembro do seu nome. Ela estava dizendo, seria bom se você, gravasse um vídeo mostrando o seu rosto e falando diretamente com a gente. O que acontece? Eu tô com um monte de coisas para resolver, tô fazendo atendimento online, tem algumas pessoas que pegaram o meu número e graças a Deus tá correndo tudo bem, né? Eu marco o horário, eu atendo a pessoa e tá sendo gratificante porque tem retorno, tá tendo cura. A pessoa tá alcançando a porta de saída. Então não são muitas pacientes, mas as que estão no tratamento, elas já estão saindo. A metade já saíram, tá? Eu tenho muito testemunho, muita coisa, então tá sendo muita coisa ao mesmo tempo, mas graças a Deus, eu louvo a Deus, pela oportunidade de poder estar com vocês. E no tempo oportuno, assim que as coisas começarem a folgar um pouquinho mais, eu vou gravar vídeo diretamente para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que vai chegar esse momento, assim. Muito obrigada aí, pela sugestão. Narcisistas são vários tipos e cada um pior que o outro. Isso daqui a pessoa precisa estudar e analisar o comportamento de todos eles. Mas as características são as mesmas entre ambos. Veja bem, eles são muitos, são de vários tipos, porém as características são as mesmas entre ambos, ou seja, narcisista é tudo parecido, só existe um pior do que o outro. Então, quando um narcisista se vitimiza para você, você só precisa olhar firme e dizer assim: ah, não sabia que você se machucava tão fácil, nossa, desculpa. Aí você vai dizer assim, mas irmã, eu tenho que pedir desculpa? Não, fala essa frase. Eu não sabia que você era tão sensível, desculpa. Ele não vai entender porque você chamou ele de sensível, porque na mente dele ele é tão forte que ninguém sabe das fraquezas dele, e nesse momento parece que você está descendo para caber na conversa, para caber no mundo dele, mas na realidade você está chamando ele de sensível demais, que se machuca com qualquer coisa. Pronto. Deixou o coitadismo, com o próprio narcisista e deixou o narcisista com o próprio engano dele. Então você não absolveu nadinha do que ele queria passar para você. As informações que ele queria passar para você, que ele queria ver você absolvendo esse coitadismo, Então, caso ele te enrole, vamos supor, que isso aconteça com alguma conversa sem saída, porque narcisista é mestre em fazer isso, sair de um assunto para outro sem antes ter terminado aquele que estava falando. Isso é quando eles falam, porque na maioria das vezes eles nem falam. Você diz, isso para mim não funciona mais desse jeito. Já funcionou em outros tempos, mas essa conversa para mim não funciona mais. E silencia, pronto. Você não vai falar mais nada, só vai falar isso. Ele também não vai entender essa resposta. Esse tipo de conversa para você não funciona mais. Deixa ele com os parafusos dele, E principalmente se você disser a frase, porque eu não acredito em ninguém. Nossa, narcisista detesta saber que a vítima que um dia acreditou nele, ela agora não acredita em mais ninguém. Só que ninguém que você está dizendo é dos narcisistas, Então, vai parecer um comportamento diferente, um comportamento que ele desconhece. O seu comportar vai continuar o mesmo com as outras pessoas, ou seja, com as pessoas de fora. Agora, e a sua educação, tudo em você vai ser normal com as outras pessoas. Mas com o narcisista você precisa ser diferente. Porque é isso que eles sentem. Da porta para fora, eles têm um comportamento e uma reação com as pessoas de fora. E com a vítima, que é do lado de dentro, ela tem que funcionar erradamente 24 horas para ela ser culpada. Só que você vai fazer de um jeito diferente.
Como assim? Parece que ela não está cabendo no meu mundo? Parece que ela não está se adequando àquilo que eu fazia? Parece que ela não está aceitando facilmente as coisas que eu faço para ver ela mal? Como assim? Ele não vai entender. Ele quer se passar como as pessoas normais, com os normais. E precisa fazer com que você se passe pela pessoa doente. Você está entendendo? Eles fazem de tudo, o narcisista faz de tudo para manter a vítima cega dentro dessa relação, né? Ela fica ali porque o comportamento é doentio e o comportamento doentio vem deles e é deles. Então eles usam, né? O narcisista ele usa mecanismos, táticas, usa pressões, coações, mentiras, enganos, etc, etc, para ver a vítima se sentindo em dívida com ele. Exatamente, você precisa estar se sentindo endividada com ele. Então lembra que falamos, né, várias vezes, da conexão emocional. Quando a vítima ela corta essa conexão emocional, ela corta aquilo que liga ela ao narcisista. Ela passa a não dar mais reação para o que ele faz. Ela nem precisa sair do mesmo lugar. Ela já está desconectada porque ela não está dando mais reação para ele. Tipo, se você viu alguma coisa, viu tarde, foi tarde demais. É como se você não está nem aí porque está acontecendo do outro lado. Até porque você sabe que a raiz de tudo isso é uma mentira. Então, o narcisista, ele estando perto ou longe de você, para você, tem que se tornar um tanto faz. Longe do narcisista, quando a vítima ela dá o contato zero, ela só melhora. Ela melhora em todos os aspectos da vida dela. E o olhar do narcisista, né? Ele vai ficar focado em você. Porque ele precisa fazer com que você se sinta diminuída o tempo todo. Diante dele, diante das pessoas e se conviver naquele ambiente, dentro também desse ambiente. Você precisa ser a pessoa mais humilhada do ambiente. Ele faz isso. Então, o narcisista tem que gemer numa cieba, gente. Isso aqui é fala antiga dos meus avós. Sem ninguém ter dado paulada nenhuma nele. Ele tem que sentir que está apanhando sem saber quem está batendo. Legal, né? Sem saber quem está batendo. Porque o seu não põe o narcisista no lugar dele. Tira a cadeira do grandioso. Tira. Não, seu não é poderoso. Ali é puro ego. E acabou. Quando você diz não, pronto. Não é não. Você acabou com os planos dele. Porque ele só sabe atuar em cima do sim que ele ouve. O olhar da vítima deve e precisa ser retirado da pessoa narcisista. Precisa. Está voltado para outro lugar e outra situação que não seja o narcisista. Porque o poder que eles apresentam ter sobre você é o poder que a vítima acaba entregando para eles. E a vítima entrega sem querer. Então, a gente vai lidar com a verdade. Você vai lidar com a verdade com alguém que só acredita na própria mentira. Na verdade, o que você vai estar fazendo é desativar o narcisista da sua vida. Ele vai ficar sem força para te manipular. Ele não vai conseguir mais te manipular facilmente. Porque ele só te manipula para depois te desvalorizar. Ele desvaloriza o que você faz, ele desvaloriza o que você fala e ele desvaloriza quem você é. Porque ele faz isso para ver você reagindo diante dele, né? Ver a vítima mudando aos poucos, se esforçando, se dobrando para poder agradá-lo, para caber no mundo dele. Não, ele não vai ver mais isso de você. E a partir de então, né? Ele se vê em tamanha vergonha porque ele vai ver que tudo que ele fez, ele não conseguiu te manter aprisionada. Você saiu.
Você agora está dando importância para a melhor pessoa que existe, que é você. Não é para fora de você, é para dentro. Então essa vítima para ele vai ser uma vítima que está dando muito trabalho. E ele não gosta de nada que dá muito trabalho. Então o que acontece? Ele vai se mostrar desinteressado em você. Você pode ter certeza que ele vai fazer isso sempre, como ele sempre faz. Mas a partir do momento que você toma a decisão de se curar, é ele que vai se mostrar ainda mais desinteressado em você, como se você estivesse perdendo a graça. Mas na verdade não é sobre você, é sobre o próprio fracasso dele. Para que essa vítima se veja como uma pessoa que não agrada nem a ele nem a ninguém. A vítima começa a pensar: eu não consigo agradá-lo, mas também não consigo me agradar, mas também não consigo agradar mais ninguém. Ele quer que a vítima pense dessa maneira. E agora esse narcisista com uma nova vítima, porque tem sempre uma nova vítima no meio, né? Te dá um entender de que ele está muito, mas muito feliz com tudo que aconteceu, que a vida deu uma reviravolta. Entendeu? E você estressou ele demais e por isso ele teve que te dar um descarte e está com uma nova vítima. E na verdade ele deseja ver a vítima disputando entre elas quem está disposta a esboçar mais tempo, mais força para poder sair com ele. É isso que ele quer. Ver as vítimas disputando a presença dele. Você tem noção? É sujo demais. Tem que lutar para ter a atenção dele. Você está entendendo? Ele faz as vítimas fazer isso. Então o narcisista, ele quer permanecer sendo narcisista ali naquele lugar doente. Sendo o centro na vida de ambas as vítimas. Adoecendo todas quantas vierem para ele. E vendo essas vítimas se tornarem cada vez mais dependentes das migalhas que são deles. Do tempinho que ele arruma para te dar atenção. Ele quer ver você sentindo falta dessa migalha. Como se isso fosse te alimentar. Minha filha, é migalha. Quem gosta de farelo, de migalha, é pombo. Graças a Deus que você entende do que é saudável, do que é bom e do que é belo. E migalha não alimenta ninguém. E ainda provoca falsas esperanças na vida das vítimas, porque as vítimas estão distraídas. Quando acontece a vítima ficar distraída. Para que ela acredita que ele pode mudar, já que tem ambas disputando pela pessoa dele. Ele é muito glorioso. Se você também não é sair no tapa com alguém, nossa, quem vai perder é você, porque o negócio tá feio pro lado dele. Tá no leilão. Então, como eu disse no início, narcisista não melhora, narcisista só piora. Cada vez mais com as pessoas que acreditam nele. Veja bem, que acredita nele. Né? Como ele puder ser pior, ele vai ser. Porque ele não vive, ele existe. Ele não tem o controle mais de você. Ele não tem o domínio mais sobre o que você sente. Ele não sabe mais quem você é. Não sabe mais te ler como ele te lia antes. Ele agora vai ficar doido. O que foi que você mudou, amadureceu, que você não está na disputa por mim? Então você vai dar a entender que o que vinha dele, o que vem dele, não te alimenta mais. Mantenha-se de pé diante de qualquer provocação dele. E entenda que o jogo é dele, não é seu. E você não é peça desse xadrez. Você não é marionete dele. Você não é refém de ninguém. Você é livre para você viver a sua vida e aonde bem você entender. E não busca a aprovação de ninguém. Isso se chama maturidade. Maturidade. Coisa que o narcisista desconhece. Porque o narcisista, ele depende de alguém que esteja disposta a ser refém dele para que ele entre e adoeça essa pessoa. Para que ele pareça o são enquanto essa pessoa se torna doente. Então tira o narcisista do pedestral. Tira a cadeira dele. Tira o foco do que ele faz. Se volta por completo para você, para a sua vida, para suas coisas. Deixa o pesado com quem gosta de carregar peso.
Desce isso no chão. Siga de cabeça erguida, iluminada, feliz, vitaminada, alegre, empoderada, sim. E ajude outras e muitas pessoas a serem mais livres nelas, assim como vocês estão conseguindo e adquirindo também esse conhecimento. É muito importante ter conhecimento, porque o conhecimento também gera cura. Mulheres curadas curam mulheres. Mulheres amadas amam outras mulheres. Estão dispostas a levantar outras pessoas. Mulheres frutíferas vão frutificar na vida de outras mulheres. E na nossa história não é diferente. Precisa zoar, né? Como um bom celeiro, como mulheres provedoras do bem. Que a nossa história ela venha a ser ouvida por outras pessoas e que venha preencher o coração de outras pessoas de alegria, aonde essas outras pessoas possam saber que ainda há uma porta de saída e ainda há esperança. Nós somos fonte de vida para ajudar outras pessoas a atravessar o mesmo deserto que um dia nós atravessamos. E narcisista não quer que você lembre de quem você é. Tá bom? Ele não quer que você lembre. Então eu peço todas vocês que me acompanham aqui no canal Mulheres Vencedoras. Seja somente uma bênção para a vida de alguém. Seja uma porta aberta na vida de alguém. Abençoe outras pessoas. Compartilhe conhecimento, discernimento. Porque o discernimento também é cura. Cura sim. E a cura traz o conhecimento. E o conhecimento gera mais cura. A partir do momento que você decide abandonar aquilo que te diminui e que quer te manter no controle como se você não fosse ninguém. Você tem que abandonar isso, desprezar isso. A sua força vem do Senhor que fez o céu e a terra e nele não há sombra de variação. O nosso Deus não dorme. Ele não falha, ele não erra, ele é poderoso, ele é tremendo em suas obras. A palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? E ninguém o detém quando ele quer agir, ou seja, ninguém detém a mão de Deus quando ele decide nos abençoar. Ninguém pode parar a mão de Deus. E eu creio que você é uma dessas pessoas que será contemplada pela misericórdia e a bondade do Senhor. Receba esse discernimento no seu coração. Compartilha isso com outras pessoas. Seja a porta aberta na vida de alguém. Muito grata pela sua presença. Se inscreva, fica conosco. É sempre muito bom estar com vocês. E até o próximo vídeo.